A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Cunhada Inocente. A noite no norte do Chile cai de forma diferente. Não era tão silencioso quanto se poderia pensar, mas tinha um som muito próprio. Um conjunto de vida está se contorcendo na escuridão. O som de grilos se espremendo na grama. O som de sapos ecoando da vala no final da aldeia e em algum lugar o som do vento soprando através do dossel de folhas de bananeira. As folhas de bambu são fritas como sussurros intermináveis. Na pequena casa aninhada pela estrada de terra que leva ao campo, Tan estava deitado de lado em silêncio, observando sua esposa sob a luz dourada da lâmpada noturna. O quarto deles não era grande. Apenas o suficiente para uma cama de madeira de pêssego, um guarda-roupa de 3 câmaras e a pequena penteadeira de Regina. Tudo é tingido com o tempo. Familiar a cada detalhe, o som do velho ar-condicionado roncando, emitindo um ar frio e um tanto estranho. Não conseguia abafar o calor sufocante que sobrava de um dia de verão em julho. Sua esposa Regina estava dormindo profundamente. Sua respiração era constante e suave. Aos 32 anos, após vários anos de trabalho árduo com o marido para construir esta pequena propriedade, traços de fadiga começaram a permanecer nos cantos de seus olhos. Mas eles não conseguiam esconder a beleza gentil e feliz da mulher de Kim Bak. Longos cabelos negros esvoaçavam no travesseiro. Alguns fios esvoaçavam em suas maçãs do rosto salientes. Delicado, Rodrigo gentilmente estendeu a mão e puxou os cabelos. Seu dedo acidentalmente tocou a pele macia de sua esposa. Um sentimento familiar de amor surge. Mas no fundo dele, havia algo estranho, uma perturbação que ele mesmo não queria admitir. Eu tenho estado tão magra ultimamente. Ele sussurrou. Sua voz estava baixa, pequena o suficiente para não acordá-la. Trabalho na escola, tarefas domésticas. Tudo vem à mão, como se sentisse o calor. Regina se contorceu levemente e seus olhos se abriram. Seu olhar era um pouco sonhador de alguém que acabara de sair do sono, mas ainda brilhava com ternura inerente. Estou bem, ela disse, voz sonolenta. Provavelmente hoje, passando correndo pela casa da mãe de Benícia. Ele limpou o quarto, então ele estava um pouco lento. Ela era tão bagunceira quanto aquele menino. O nome de Benícia soou tão suave quanto uma brisa, mas foi o suficiente para fazer o peito de Rodrigo latejar levemente. Irmã mais nova de Benícia Regina. Uma menina que acaba de completar 20 anos. A idade mais bonita da vida de uma menina é como uma flor que acaba de desabrochar na névoa da manhã. Benícia não é como Regina. Se Regina é um lago tranquilo, Benícia é um riacho límpido, sempre cheio de energia e travessuras. A imagem daquela garota com um sorriso brilhante revelando seus dentes graciosos e olhos negros que sempre pareciam falar fez a mente de Rodrigo vagar várias vezes. Ele sempre se rebaixou, lembrou-se de limites, de moralidade. Mas esta noite, só de ouvir o nome dela sair da boca de sua esposa, seu coração afundou novamente, como uma agulha invisível perfurando o desejo que ele estava tentando enterrar. Ele tentou afastar seus pensamentos vagos. Abaixou-se e pressionou a mão quente na bochecha de sua esposa. Eu não quero que você trabalhe tanto. A Benícia está crescida. Deixe-o cuidar de si mesmo. Ou diga-lhe para vir aqui me ajudar mais. Você também deve ter tempo para descansar para si mesmo. Regina sorriu, um sorriso gentil que dissipou o cansaço em seu rosto. Ela ainda é jovem e imatura. E seu emprego na fábrica de roupas também é estável. Sou uma irmã que não se preocupa com isso. Que se importa? É com minha mãe. Então estou à vontade. Rodrigo não respondeu, apenas gentilmente puxou Regina em seus braços. Sua mão deslizou levemente nas costas de abelha de sua esposa. Sentindo cada curva familiar, ele queria se livrar das dificuldades que ela estava carregando. Ele queria ser um bom marido, um ponto de apoio sólido. Mas sua mente o traiu mais uma vez. A imagem de Benícia reapareceu. Não a menina que corria atrás de seu irmão e irmã no passado, mas a Benícia do presente. Ele se lembra de uma vez que Benícia parou na casa de jogos.
Ela estava vestindo uma camiseta branca e shorts geopardos. Quando ela se abaixou para o livro, ajudando-o a ensacar arroz do quintal para a cozinha, a camiseta caiu para revelar a nuca branca e parte de seus ombros redondos. Ele se virou apressadamente, mas aquela imagem era como um filme em câmera lenta, impressa em sua mente. Outra vez ela lhe entregou uma xícara de chá verde. Seus dedos finos acidentalmente tocaram sua mão. Aquele toque fugaz. Seus olhos frios e suaves assustados. Uma estranha corrente elétrica percorreu sua espinha, enquanto Regina envolvia ativamente os braços em volta do pescoço do marido, buscando uma conexão mais profunda. Rodrigo entendeu o que ela precisava. Ele a havia negligenciado por muito tempo, absorto no trabalho na carpintaria, com preocupações com comida, roupas e dinheiro. Ele respondeu ao beijo de sua esposa. Um beijo de hábito, de amor conjugal depois de muitos anos de união. Suas mãos fortes abraçaram o corpo macio de Regina, tentando se concentrar no momento presente. Mas a imagem de Benícia era como um fantasma, pairando em sua mente, impiedosamente clara. Seus grandes olhos redondos eram claros, mas sempre brilhando com um brilho travesso. E seus lábios estavam sempre ligeiramente abertos como se convidassem. O sorriso de sua cunhada era como um pequeno fogo ardente em algum lugar de seu coração. Ele tentou afastá-lo, tentou se concentrar na mulher em seus braços. Mas quanto mais ele tentava, mais assustadora a imagem se tornava. Depois que tudo se acalmou, Regina descansou a cabeça no peito do marido, respirando firmemente, e rapidamente adormeceu. Naquele ano, seus olhos estavam bem abertos, olhando para o teto da casa de gesso. Havia algumas manchas amareladas. Ele se sentia culpado, sentia que acabara de trair sua esposa em seus próprios pensamentos. Ele ama a Regina, isso não é dúvida. Mas por que os sentimentos errados por Benícia continuavam aumentando? Tão fortes e persistentes? Seu velho telefone ao lado da cama vibrou levemente. A tela se iluminou e uma mensagem de sua cunhada. Benícia, apareceu. Rodrigo, você está dormindo? Você está livre amanhã? Posso te pedir alguma coisa? Rodrigo olhou para as palavras, o polegar flutuando na tela, confuso por um sentimento de nervosismo e culpa que o invadiu. Ele olhou para Regina, seu rosto pacífico e sereno, sem saber da tempestade que estava surgindo no colo do marido deitado ao lado dela. Ele gentilmente desbloqueou o telefone. Seus olhos varreram a linha de mensagem novamente. Seu coração bateu mais rápido e, finalmente, ele não conseguiu controlá-lo. Ele digitou e respondeu: ainda não dormi. Apenas diga o que você precisa amanhã. Tan acordou quando o céu ainda não havia mostrado seu rosto, e seus ossos noturnos ainda tinham uma fina camada de dentes no quintal. Regina ainda estava dormindo, seu rosto descansando pacificamente em seu braço. Ele gentilmente retirou a mão, tentando não deixá-la acordar, e então saiu da cama. Seu olhar inconscientemente foi para o telefone novamente. A mensagem de Benícia da noite passada foi um convite que o deixou incapaz de parar de pensar no próximo encontro. Benícia o encontra em um café de esquina no final da cidade. É uma pequena loja com flores de papel penduradas em frente à varanda, onde os jovens da aldeia costumam se reunir. Quando Rodrigo montou sua antiga moto dos sonhos em frente à loja, viu Benícia já sentada em uma mesa de madeira no canto. Hoje ela não parece mais infantil. Benícia veste uma camisa bege de 2 tiras, que abraça seu corpo para revelar a cintura da formiga e a gola não é muito profunda, mas o suficiente para revelar seus montes salientes que dão vida. Por baixo, ela usava um par de calças de cintura alta. Os shorts cobriam todo o terceiro anel, acentuando as pernas longas e retas e a pele branca que se destacava ao sol da manhã. O cabelo preto estava frouxamente amarrado para revelar um pescoço de 3 alturas com alguns fios de cabelo real na nuca, que parecia delicado e um pouco convidativo, toda vez que ela se inclinava para tomar um gole de café com leite gelado. Rodrigo não podia deixar de notar seu decote como se ela estivesse deliberadamente convidando seu olhar. Rodrigo, estou aqui. Benícia acenou e sorriu.
Sua voz era clara como um sino, mas seus olhos brilhavam com algo travesso, que era diferente de sua inocência habitual. Ela gentilmente puxou as costeletas para trás das orelhas. Um gesto simples, mas o suficiente para fazer o coração de Rodrigo bater mais forte. O irmão Gu manteve a compostura. Aproximou-se e sentou-se na cadeira em frente. O irmão Gu parecia natural, mas seus olhos não puderam deixar de olhar para os ombros lisos de Shen e seus lábios carnudos que sorriam levemente. Qual é o problema? Qual é o problema de você ter que vir aqui tão cedo? Benícia inclinou-se ligeiramente para Rodrigo, com os braços apoiados sobre a mesa. Ação que inadvertidamente tornou seu busto ainda mais visível sob o tecido fino. Ela sorriu levemente, seus lábios sorrindo encantadoramente. É só uma questão pequena. Irmão, vou comprar mais algumas coisas para o novo quarto de motel. Minha mãe ficava me importunando no quarto antigo, que era muito apertado, mas eu estava cego para esses itens e não sabia como escolher o certo. Quando fiquei livre, fui com você por um tempo, como se quisesse lhe dar o conselho do especialista em carpintaria. Rodrigo hesitou por um momento. Lizzie disse-lhe que ele deveria recusar, que deveria encontrar alguma desculpa, mas os olhos de Benícia estavam ambos suplicantes. E houve um pequeno desafio que o tornou incapaz de dizer não. Sim, tudo bem, mas Regina sabe que você está se mudando? Regina está ocupada com olhos e nariz escuros. Não quero incomodá-lo ainda. Vou cuidar de tudo sozinha e depois contar uma surpresa para mim. Benícia respondeu com voz sóbria. Eles saíram do café depois que Rodrigo bebeu uma xícara de chá gelado. Benícia caminhou na frente da figura esbelta. As calças curtas do palácio abraçavam as nádegas redondas e saltavam a cada passo. Rodrigo caminhou atrás, tentando não olhar, mas seus olhos pareciam ser atraídos para aquelas curvas sensuais por um ímã invisível. Ele sentiu que sua garganta estava seca. Quando chegou à loja de móveis no centro da cidade, Benícia estava extremamente relaxada. Ela constantemente pedia a Rodrigo para ajudar com os itens nas prateleiras altas ou se abaixava para examinar os itens nas prateleiras baixas. Toda vez que ela se curvava, a camisa de 2 cordas descia, revelando as costas de uma abelha branca lisa e uma parte de seus seios. Rodrigo só podia ficar ali, segurando o item que ela havia pedido, mas sua mente estava vagando em um espaço vago entre o certo e o errado. Entre o desejo e o pecado. Irmão Rodrigo, o que você acha dessa estante? Benícia de repente se virou, segurando uma foto de catálogo na frente dele. A virada repentina do corpo fez com que a alça em seu ombro direito caísse completamente, revelando quase todo o seio branco. A cabeça do mamilo rosa escondida atrás do tecido delicado. Rodrigo estava atordoado. Seu rosto estava quente e seus ouvidos zumbiam. Ele rapidamente virou o rosto para desviar o olhar, seu coração batendo forte no peito. Um sentimento de constrangimento e um estranho estímulo surgiu nele. Benícia não perdeu aquela expressão dele. Não demonstrou nenhuma confusão ou pressa em puxar as alças. Em vez disso, sorriu levemente, um sorriso cheio de implicações. Seu olhar parecia ser provocativo. Do que você tem medo? Irmãos na casa. Quando eu era criança, costumava tomar banho na gaiola e correr pelo quintal. Você esqueceu? Aquela frase foi como uma faca que perfurou seu constrangimento e o tornou incapaz de negar que Benícia não era mais a garota negra magra que costumava ser. Ela se tornou Rodrigo, uma mulher de verdade com um charme encantador que ele não pode evitar. Rodrigo tentou manter uma certa distância o tempo todo junto, mas cada gesto, cada olhar de Benícia parecia ser deliberado. Quando ela experimentou uma cadeira preguiçosa, ela se inclinou para trás provocativamente, seus shorts enrolados para revelar mais do que suas coxas jovens e lisas. Quando ela olhou para uma mesa de chá, ela acidentalmente ficou perto dele novamente. Seu braço tocou levemente sua mão. O leve cheiro de shampoo de flor de toranja em seu cabelo o fez se contorcer. Ele disse a si mesmo que esta era apenas uma viagem para ajudar sua cunhada. Que ele não deveria deixar seus pensamentos irem longe demais. Mas no fundo,
Ele sabia que havia cruzado um limite invisível há muito tempo. Ele simplesmente não se atreveu a admitir isso. Ele estava deslizando por uma ladeira. Uma ladeira perigosa, mas tentadora. Naquela noite, depois de levar Benícia de volta para a casa de sua mãe, Rodrigo voltou para sua casa em estado de confusão. O quarto familiar com a luz amarela quente e o cheiro suave de sua esposa não o fazia se sentir tão tranquilo como sempre. Mas, pelo contrário, tornava a culpa nele ainda mais pesada. Regina está sentada à penteadeira com seus longos cabelos brilhantes? Ela usava uma camisola de 2 segundos feita de seda cor de lótus seca. Um presente que ele deu a ela em seu aniversário de casamento no ano passado. A aparência gentil e elegante de sua esposa sob a luz fez seu peito latejar. Ele se aproximou e sentou-se na beira da cama. Seus olhos varreram o corpo macio de Regina. Mas sua mente involuntariamente cambaleou com a imagem de Benícia pela manhã. As calças curtas, as nádegas redondas saltavam a cada passo e, especialmente, o momento em que as alças de sua camisa eram abaixadas para revelar quase todos os seios cheios de vitalidade. A coisa toda apareceu claramente, como um filme rebobinando em sua cabeça, deixando-o preso em um turbilhão de luxúria e tormento. O que há de errado com você? Regina perguntou suavemente. Ela terminou de pentear o cabelo e se virou para olhar para o marido. Sua voz era suave, mas seus olhos brilhavam com delicado interesse. Rodrigo ficou surpreso, apressadamente puxando sua mente de volta à realidade. Está tudo bem, acho que estou um pouco cansado na oficina hoje. Ele sorriu ironicamente, abaixou-se e beijou sua esposa levemente como uma forma de esconder a insegurança que estava girando em seu coração. Regina agarrou sua mão, puxando-o para o lado. Então saia cedo, nem sempre esteja muito ocupado com o trabalho. Ela olhou para ele com olhos gentis. Mas também havia algo nele, como se esperasse a proximidade de seu marido. Rodrigo assentiu, puxando Regina para perto de seu colo. Sua mão tocou levemente sua cintura, sentindo a suavidade familiar através do tecido de seda. Regina respondeu colocando os braços em volta do pescoço dele, seus lábios gentilmente alcançando os dele, criando uma conexão calorosa. Mas assim que sua mão começou a descer pelas costas nuas de Regina, a imagem de Benícia apareceu de repente. Ele se lembrou de como a camisa apertada de 2 alças acentuava sua cintura de formiga. Ele se lembrou de como seus shorts velhos expunham suas pernas finas e coxas brancas e lisas. A culpa aumenta, mas, ironicamente, é acompanhada por um forte desejo que ele não pode suprimir. Regina se virou para deitar embaixo dele, seus olhos parcialmente fechados enquanto seus corpos gradualmente se fundiam em um. Seus gestos ainda eram convidativos. Mas toda vez que Rodrigo se abaixava para inalar o cheiro familiar do cabelo de sua esposa, ele pensava no leve cheiro de shampoo de flor de toranja do cabelo de Benícia quando ela acidentalmente ficou perto dele. Suas mãos se movem sobre os músculos. O corpo de Regina, desde seus ombros esguios até as curvas de seus quadris. Mas em vez de se concentrar inteiramente na esposa à sua frente, sua mente se lembrava vagamente das curvas rechonchudas que seus olhos não conseguiam deixar pela manhã. As calças justas abraçavam as nádegas redondas de Benícia, cada passo como se o atraísse para um labirinto sem saída. Um gemido baixo de Regina puxou Rodrigo de volta à realidade. Ela colocou os braços em volta do pescoço dele, os olhos abertos para olhar para ele como se procurasse uma conexão mais profunda. Uma presença mais completa. Rodrigo se abaixou, seus lábios alcançando os dela. Mas as emoções que ele carregava eram como 2 águas opostas. Uma linha de amor e responsabilidade. Uma linha de desejo e pecado estavam girando juntas em sua mente. Quando tudo acabou, Regina deitou-se no peito de Rodrigo, respirando firmemente, seus olhos gradualmente se fechando de satisfação. Mas Rodrigo é diferente. Ele olhou para os pés no teto, os olhos vazios. A imagem de Benícia não parava de pairar na minha mente. Cada gesto, cada olhar escondido dela parecia zombar dele. Ele fechou os olhos,
tentando empurrar todos aqueles pensamentos para fora de sua cabeça. Mas no fundo ele sabia que não podia. Mais uma vez, deixou a sombra de Benícia invadir sua mente, mesmo nos momentos mais íntimos com a esposa que jurara amar. A partir daí, Rodrigo não soube quando começou a prestar atenção nos menores gestos de Benícia. Aquela cunhada jovem e enérgica sempre parece ter uma atração invisível. Dos encontros casuais na casa da sogra, quando Benícia se inclinava para pegar coisas para revelar a curva das costas. Ou às vezes em que acabara de lavar os cabelos. Saía para o quintal com os cabelos molhados e algumas gotas de água ainda no pescoço alto e branco. Cada pequeno detalhe era como algo impresso em sua memória. A sensualidade não intencional de Benícia fez com que Rodrigo não conseguisse ignorá-la. Mesmo sendo racional, ele sempre gritou que isso estava errado. Em uma noite de fim de semana, Regina e Rodrigo pararam na casa de sua sogra para jantar. Benícia tinha acabado de chegar do trabalho, ainda vestindo o uniforme da fábrica de costura, mas trocou as calças por um par de shorts verde-menta, que acentuavam suas longas pernas. Quando ela correu para o portão para pegar seus irmãos e irmãs. A camiseta do uniforme estava um pouco solta e a caixa folgada estava voando, revelando ombros nus lisos e parte do sutiã preto Gene escondido dentro. Rodrigo não pôde deixar de olhar para ele, embora tentasse se manter o mais calmo possível. O quarto da Benícia parece arrumado hoje em dia, certo? Regina entrou em casa e elogiou. Ela não percebeu o olhar do marido, apenas momentaneamente parou nas pernas da irmã. Toda vez que Benícia se abaixava para colher legumes ou limpar os pratos e pauzinhos, a parte de trás da camisa era puxada para cima, revelando um pedaço de carne branca e lisa acima do cós da calça. Rodrigo só podia tentar desviar o olhar, temendo que seu constrangimento fosse descoberto por sua esposa. Irmãos e irmãs, sentam-se e bebem água para minha mãe cozinhar arroz. Benícia sorriu brilhantemente e caminhou rapidamente em direção à cozinha. Sua figura era flexível e seus quadris balançavam levemente a cada passo. Rodrigo, mesmo sentado ao lado de Regina, ainda não pôde deixar de assistir. Regina se virou para olhar para o marido, sorrindo gentilmente. Viu que Benícia parecia mais confiante nos dias de hoje? Ela é muito grande. Rodrigo apenas assentiu. Ele achou difícil responder. Cada palavra que Regina dizia, fosse um elogio ou apenas uma referência acidental a Benícia, era como uma agulha invisível perfurando sua consciência atormentada. O tempo acabou de passar na luta de Rodrigo. Até que um dia, Regina anunciou uma notícia que fez toda a família explodir de felicidade. Ela estava grávida. Os sentimentos de Rodrigo naquela época eram indescritíveis. Ele estava feliz, tão feliz que tremia. Ele está prestes a se tornar pai. Ele disse a si mesmo que isso era um marco, uma salvação. Ele dedicará toda a sua mente à sua pequena família, porá fim a todos os pensamentos desnecessários. Mas por mais que tentasse, Benícia continuava a ser uma presença que não podia ser ignorada. Um fogo latente que não sabia como extinguir. A gravidez de Regina nos últimos meses de gravidez tornou-se cada vez mais difícil. Sua barriga estava ficando maior e era difícil andar. E o enjoo matinal a fez perder peso visivelmente. Quando a bebê Gisélio morreu na alegria de pais e avós, a responsabilidade de cuidar do bebê deixou Regina quase exausta. Por isso, pediu a Benícia que viesse um pouco até a casa para ajudar. Ou diga a Benícia para ficar comigo por alguns meses. Consegui lidar com a Gisele sozinha. Me arrependi muito. Com ele para ajudar nas tarefas domésticas. Arroz e água. Também tenho tempo para descansar um pouco. Rodrigo ouviu sua esposa. Seu coração estava confuso e, por um lado, sentia muita pena dela. Diferente, a perspectiva de morar na mesma casa com Benícia o deixava assustado e com uma expectativa de culpa. Mas olhando para o rosto cansado de Regina, ele não pôde recusar. Benícia concordou prontamente com o entusiasmo familiar. No dia em que se mudou, ela trouxe apenas algumas malas, principalmente roupas e itens pessoais.
Rodrigo ajudou-a a carregar suas coisas para cima, mas acidentalmente olhou para a camisola vermelha fina na bolsa aberta. Ele se virou apressadamente, tentando fingir que não viu. Mas o pensamento de Benícia usando aquele vestido continuava pairando em sua mente. Benícia estava disposta em um pequeno quarto ao lado do quarto de Rodrigo e sua esposa. Ela rapidamente se integrou ao ritmo de vida de sua família, desde ajudar a cuidar do bebê até limpar a casa e a comida. Mas foram seus gestos despreocupados e roupas do dia a dia que deixaram Rodrigo ainda mais confuso. As camisetas de gola larga revelam a clavícula sexy e o decote aparece toda vez que ela se inclina para segurar o neto. Ou às vezes em que Benícia usava shorts em casa. Ela acidentalmente expôs a carne redonda em suas coxas enquanto estava sentada no sofá com as pernas curvadas assistindo TV. Cada pequeno detalhe era como uma provocação silenciosa a Rodrigo. Certa manhã, Benícia saiu da sala de pijama de seda. A camisa de 2 cordas e os shorts turquesa abraçavam o corpo para revelar claramente as curvas encantadoras. Especialmente o peito rechonchudo escondido pelo tecido fino. Rodrigo estava sentado à mesa de jantar, incapaz de deixar de ficar de olho nela. Quando Benícia se abaixou para abrir a geladeira para o leite, seu pijama parecia estar puxado para cima, revelando a maior parte de suas nádegas brancas e redondas. Benícia virou-se e sorriu despreocupada. Irmão Rodrigo, toma café da manhã? Vou fazer mais omelete para você. Rodrigo se assustou e se virou apressadamente para esconder seu constrangimento. Vamos. Eu comi. Sua voz estava um pouco rouca e seus olhos tentavam não olhar diretamente para ela. Durante a estadia de Benícia, Rodrigo sentiu-se como se estivesse vivendo em uma luta constante. Ele amava a Regina. Amava seus filhos e sabia que não poderia traí-los. Mas a presença de Benícia na casa com toda a sua sensualidade não intencional faz com que ele se sinta preso em um vórtice sem saída. Ele sabia que não deveria prestar atenção a cada pequeno gesto de Benícia. Mas tudo o que ela fazia, desde o jeito que andava, até se inclinar, ou mesmo apenas um olhar, o tornava incapaz de se controlar. Naquela manhã, a casa estava estranhamente silenciosa. Regina ainda estava dormindo no andar de cima com a filha depois de uma noite. Ela estava agitada. Rodrigo desceu até a cozinha para fazer um bule de chá forte. Sua mente ainda sonhando, enquanto ele passava por Reginag até o banheiro. Uma visão inesperada chamou sua atenção. As portas do banheiro são feitas de vidro fosco estampado, bastante popular em casas de campo. A porta não estava bem fechada. Ainda havia uma pequena lacuna. Uma luz amarela brilhou de dentro, representando uma figura fraca se movendo. Essa é Benícia. Através do vidro fosco, Rodrigo ainda podia vê-la trocando de roupa. A forma do corpo dela parecia sexy. Seu cabelo comprido caía pelas costas. Sua cintura fina e as curvas acentuadas de seus quadris eram expostas toda vez que ela se inclinava. Tanto sua postura quanto cada pequeno movimento eram como uma dança que encantava os olhos de Rodrigo. Ele ficou parado, seu coração batendo forte. Através do vidro fosco, a figura de Benícia parecia esboçada com mais clareza do que em sua imaginação. Ele a viu puxando a camisola sobre a cabeça para revelar suas costas nuas e lisas e ombros pequenos. Imediatamente depois, ela se inclinou, suas pernas alongadas e nádegas rechonchudas claramente visíveis em seus olhos. Os shorts foram tirados por ela, deixando sua figura ainda mais charmosa. Rodrigo se virou apressadamente, mas suas pernas pareciam estar enterradas no lugar. Ele sentiu que não deveria estar olhando, mas seu corpo reagiu em forte contraste com a razão. Todos os movimentos de Benícia, desde a maneira como ela pegou a toalha que espremeu na prateleira, até o momento em que se abaixou para ajeitar as roupas, foi como uma força mágica que o tornou incapaz de tirar os olhos. A porta de vidro de repente tremeu levemente, provavelmente devido à corrente de ar, que fez Rodrigo Dati atirar em si mesmo. Ele caminhou apressadamente em direção à cozinha, seu coração batendo descontroladamente, seu coração cheio de contradições. Ele sabia que havia cruzado a linha,
Mas a imagem de Benícia agora era assustadora. Círculo vicioso em sua mente. Poucos minutos depois, Benícia saiu do banheiro. Ela usa uma camiseta solta e calças largas confortavelmente em casa. Ainda molhado, caindo até os ombros. Algumas gotas de água pingaram de seu cabelo, encharcando a camiseta, fazendo com que ela grudasse em seu corpo em vários lugares. Ela viu Rodrigo sentado à mesa de jantar e sorriu. Rodrigo levantou-se tão cedo. Você me incomodou? A voz de Benícia era clara. Seus olhos estavam despreocupados, mas ela não conseguia esconder seu charme natural. Rodrigo Gouye balançou a cabeça calmamente. Está tudo bem. Acabei de fazer chá. Você quer beber? Sim. Me dê uma xícara. Benícia se aproximou e sentou-se na cadeira em frente. Quando ela se curvou, a gola larga da camiseta acidentalmente expôs sua clavícula e um pouco de decote liso. Rodrigo desviou o olhar apressadamente. Mas o cheiro de shampoo de flor de toranja de seu corpo que acabara de tomar banho flutuou levemente no ar, deixando-o ainda mais confuso. Benícia estava confortável a beber chá, a conversar algumas palavras sobre o trabalho, sobre as pequenas coisas do dia. Mas para Rodrigo, cada gesto despreocupado dela neste momento é como um convite implícito. Ele sabia que não podia deixar esses pensamentos errados continuarem. Mas a sensação era como uma inundação. Não havia como pará-la. Desde o dia em que acidentalmente viu a figura de Benícia através do vidro fosco da porta do banheiro, Rodrigo não conseguiu tirar essa imagem da cabeça. Isso o assombrou em todos os duros viciosos em sua mente. Mesmo quando estava na oficina de carpintaria, ele segurava um cinzel na mão, segurando uma plaina na mão. Sua razão sabia que isso era errado. Era pecaminoso. Era uma traição imperdoável a Regina. Mas seu corpo e desejos profundos não foram obedecidos. Ele começou a tomar ações que ele mesmo desprezava. Ele inconscientemente notou a agenda de Benícia. Ele sabia a que horas ela costumava tomar banho. Ao meio-dia, depois de deixar a pequena Gisele ir. E então ele começou a ficar deliberadamente na sala de estar ou no corredor nesses momentos exatos. Ele se enganou pensando que estava apenas procurando um bom livro ou saindo para o pátio. Mas no fundo ele sabia o que estava esperando. Pela primeira vez depois daquele dia, ele deliberadamente passou pelo banheiro no momento em que Benícia acabara de entrar. Através do vidro fosco com padrões de paisagem, a luz surgiu de dentro mais uma vez, delineando claramente sua figura suave. Benícia estava de costas para a porta, o cabelo comprido preso em um coque para revelar seu pescoço longo e esguio. Suas mãos se estenderam para ajustar o chuveiro, um movimento que deixou seu corpo tenso, destacando a cintura e os quadris rechonchudos da formiga. Rodrigo estava a poucos passos da porta, seu coração batendo forte, sua respiração ficando pesada. Ele viu sua sombra aplicando sabão, gestos lentos e meticulosos como se ela estivesse aproveitando cada momento de relaxamento. As mãos de Benícia deslizaram pelo peito e desceram até o abdômen. Cada curva como se deliberadamente retratada sob as luzes. E então, como se houvesse uma instalação invisível, Benícia se aproximou da porta de vidro. E a figura lá dentro ficou ainda mais viva. Cada detalhe do corpo parece ser aprimorado em uma luz fraca. Rodrigo engoliu em seco, seu coração subindo com um sentimento de culpa misturado com estímulos indescritíveis. Naquele momento, Benícia de repente se virou o rosto para a porta de vidro. O cabelo molhado caiu até os ombros e os lábios levemente franzidos. Seu corpo avançou um pouco mais, perto da porta e seus seios rechonchudos eram claramente visíveis através do vidro fosco. Rodrigo se sacudiu, deu um passo para trás. Seu coração como se quisesse pular do peito. Ele não sabia se ela o havia notado parado ali. Mas Benícia não ficou surpresa. Ela continuou parada, levantando levemente o rosto para pegar a água do chuveiro. Uma de suas pernas levantou ligeiramente. Seus calcanhares balançaram ligeiramente. Esse movimento torna as curvas das pernas e quadris ainda mais charmosas do que nunca. Rodrigo estava hipnotizado, incapaz de sair, embora a razão estivesse gritando que ele tinha que parar.
Havia algo na maneira como Benícia se movia suavemente, mas deliberadamente, que o fazia se perguntar se ela sabia que ele estava parado ali. Caso contrário, por que ela tomou banho por tanto tempo, ficando tão perto da porta de vidro que cada linha era tão claramente visível? Nos dias seguintes, essa situação tornou-se ainda mais frequente. Isso transforma Rodrigo em um jogo silencioso e perigoso entre os dois. Rodrigo começou a interferir deliberadamente com Benícia no banheiro. Ele silenciosamente saiu para o corredor, ficando em uma posição onde pudesse observar através do vidro fosco sem fazer barulho. E Benícia parecia sentir sua presença também. Ela sempre tomava um longo banho e cada vez que sempre parecia ficar perto da porta de vidro como se quisesse que alguém do lado de fora visse. Naquele dia, quando Rodrigo ficou novamente em frente à porta do banheiro, a luz interna mais uma vez iluminou a figura de Benícia. Ela estava aplicando shampoo, suas mãos se estendendo para acariciar seu cabelo. Cada gota de água escorrendo por seu corpo para criar linhas suaves e flexíveis. Desta vez, Benícia se abaixou como se fosse pegar alguma coisa. Esse movimento fez suas costas arquearem e a figura atrás dela apareceu provocativamente. Rodrigo sentiu seu corpo queimar. Sua respiração tornou-se urgente, mas então Benícia se endireitou. Virou-se para a porta de vidro. Ela ficou parada por alguns segundos. Seus olhos como se estivessem direcionados para a porta. Através do vidro fosco, Rodrigo sentiu o olhar como se estivesse passando diretamente por ele. Ele prendeu a respiração, não se atreveu a se mover, sentindo-se como se tivesse sido pego. Mas Benícia não disse nada. Ela apenas ficou lá e Rodrigo podia jurar que a viu sorrindo levemente antes de virar as costas e continuar a tomar banho. Rodrigo saiu pouco depois, seu coração batendo tão rápido que ele parecia explodir. A partir desse dia, não pôde deixar de se perguntar se Benícia devia saber que ele estava olhando. E se sabia, por que ela não fez nada para impedi-lo? Essas perguntas deixaram seu coração mais confuso, mas também fizeram com que o sentimento de saudade nele crescesse constantemente. Uma noite, quando toda a família terminou de comer, Regina foi ao seu quarto para persuadir seu filho a dormir cedo porque a pequena Gisele estava com uma leve febre. Benícia estava prestes a tomar banho. Rodrigo sentou-se no sofá da sala, fingindo pegar o telefone para ler as notícias. Mas na verdade seus olhos estavam secretamente observando cada gesto de sua cunhada. Benícia veste uma camiseta fina e shorts. Antes de entrar no banheiro, ela olhou para Rodrigo, seus lábios ligeiramente curvados em um leve sorriso. Mas não disse nada. Quan não tinha certeza do que aquele olhar significava, mas fez seu coração bater mais rápido. Ele sentou-se lá deliberadamente, como uma forma de deixá-la saber implicitamente que ele estava do lado de fora. Benícia entrou no banheiro e fechou a porta. Depois de um tempo, a luz de dentro brilhou através do vidro fosco novamente. Rodrigo viu sua figura familiar novamente. Desta vez, ela estava mais perto da porta do que nunca, como se deliberadamente deixasse todos os contornos de seu corpo aparecerem com mais clareza. Através do vidro fosco, Rodrigo a viu começar a se despir. A camiseta é puxada lentamente para cima para revelar uma cintura e peitos cheios. Isso foi seguido pela remoção dos shorts, deixando para trás uma silhueta arredondada e fluida enquanto ela se abaixava para colocar as roupas no chão. Os movimentos de Benícia na penumbra são suaves e deliberados. Ela se virou para que a frente de seu corpo ficasse voltada para a porta. Suas mãos se estenderam e amarraram o cabelo para trás. Este movimento destaca a cintura fina e os seios fartos. O tempo parece desacelerar. Rodrigo tentou manter a calma, mas seu corpo reagiu de forma incontrolável. Ele se perguntou por que ela estava parada perto da porta de vidro como se quisesse que ele visse. De repente, a voz clara de Benícia soou de dentro, quebrando o espaço do silêncio. Rodrigo! Rodrigo se assustou. Seu coração pareceu parar. Sua voz soou novamente, um pouco provocadora e desafiadora. Você é linda, mas você me olha por tanto tempo todos os dias. Rodrigo ficou atordoado.
sentindo como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em seu rosto e foi imediatamente jogado no fogo novamente. Ele foi pego em flagrante na partida. Ele estava tão envergonhado que não sabia como responder. Apenas ficou parado como um marido. O irmão não tinha. Apenas Benícia Wong rindo. Ela ficou ainda mais perto da porta de vidro, tornando sua figura ainda mais clara. Brincadeira. Por que você está com tanto medo? Mas, para dizer a verdade, vejo que você continua me espiando para sempre. Você é tão bonita quanto Regina? Rodrigo corou e não conseguiu pronunciar uma palavra. A pergunta de Benícia era ousada e provocativa, como se o colocasse em uma posição misteriosa. Benícia continuou, com a voz baixa, mas cheia de implicações. Regina deve estar ocupada com os filhos depois de dar à luz. Né? Vejo que você deve gostar muito disso também. Certo? Essa frase foi como um golpe direto nas emoções profundas que ele vinha tentando suprimir há muito tempo. Tan se levantou, virou as costas para a porta do banheiro e disse com voz dura: Irmã, não fale mal, troque de roupa rapidamente e saia. Benícia sorriu levemente, mas a risada trazia satisfação. Estou brincando. O que você está fazendo tão nervosamente? Mas se você gosta de olhar, basta olhar para ele livremente. Eu não me importo. Rodrigo sentiu seu corpo queimar. Ele saiu rapidamente do quintal, tentando respirar o ar da noite para recuperar a compostura. Mas em seu coração, as palavras ousadas de Benícia e sua aparência sexy através do vidro continuavam vagando. E não havia como dissipá-las. Ele sabia que tudo havia ultrapassado o limite seguro. Mas ele mesmo não sabia se teria forças para parar. Ele ficou à margem, seu coração cheio de emoções indescritíveis. Quando voltou para casa, Benícia já havia saído do banheiro. Ela apenas enrolou uma toalha em volta do corpo, o suficiente para cobrir as partes que precisavam ser cobertas. Mas revelou seus ombros nus, costas de abelha e longas pernas brancas. Seu cabelo comprido ainda estava molhado e algumas gotas de água rolaram por sua pele lisa. O cheiro suave de seu corpo flutuava pelo espaço, dificultando a respiração de Rodrigo. Benícia sorriu, seus olhos brilhando com travessuras familiares. Por que Rodrigo se destacou por tanto tempo? Você está brincando e está com raiva? Sua voz era gentil, mas um pouco provocadora, despreocupada e desafiadora. Rodrigo sentiu uma garganta seca. Não estou com raiva. É só que você não deve dizer essas coisas. Benícia se aproximou, de pé em frente a ele, a apenas um braço de distância. Seus olhos brilharam, como se ela pudesse ler todos os pensamentos em seu coração. Estou brincando. Ou você está realmente pensando sobre o que disse? Ela deu outro passo, encurtando a distância entre os dois. Esse cara. Você baixou a voz quase em um sussurro. Se você não gostar, não vou mais dizer. Mas ela parou por um momento. Seu olhar olhando diretamente nos olhos dele. Se você realmente pensa assim, eu não o culpo. O espaço pareceu parar por um momento. Todos os limites que Rodrigo vinha tentando erguer o tempo todo, desmoronando diante dos olhos e palavras de Benícia. Ele não conseguia mais se conter. Cada olhar, cada gesto dela, era tudo como um tsunami que o arrastou e ele não tinha mais forças suficientes. Nem queria resistir. Benícia, eu sabia que isso estava errado. Mas Rodrigo sussurrou, a voz rouca, os olhos cheios de contradição e saudade. Benícia apenas balançou a cabeça levemente, levantando um dedo longo e fino para colocá-lo em seus lábios. Chu, não diga nada. E então ela andou na ponta dos pés e puxou a cabeça dele para baixo. Seus lábios macios e úmidos alcançaram os dele. Toda a razão em Rodrigo se despedaçou. Ele respondeu ao beijo dela descontroladamente devorador. Sua mão apertou sua cintura, puxando-a para perto dele, sentindo a suavidade e o calor através da toalha delicada. A toalha escorregou para o chão a qualquer momento. A mão danificada de Rodrigo esfregou a pele macia e estendeu a mão para a lua à sua frente com amor. E depois de um tempo, ele abraçou Benícia na cadeira e Rodrigo se abaixou para agarrar o primeiro botão redondo de sua paixão inseparável.
Então eles se abraçaram no sofá da sala de estar em um ar cheio de amor culpado. A casa onde sua esposa e filha dormiam no andar de cima. É uma mistura de pecado, de paixão reprimida, de curiosidade e desejo de ser libertado. Quando tudo passou, eles se sentaram em silêncio no escuro. Apenas a luz fraca do poste de luz do lado de fora do beco brilhando pela janela. Ninguém disse nada, mas tanto o Rodrigo como a Benícia sabiam que, a partir deste momento, as coisas nunca mais voltariam a ser as mesmas. Quando Regina e Gisele voltaram para casa ao meio-dia do dia seguinte, a atmosfera na casa havia mudado completamente. Rodrigo e Benícia tentam ser o mais naturais possível, mas no coração ambos entendem que uma linha invisível foi apagada e que as coisas não podem voltar a ser como costumavam ser. Eles tentam criar uma distância, escondendo todos os vestígios do que aconteceu durante a noite. Benícia pegou Regina na porta com seu sorriso brilhante de sempre, e rapidamente pegou a bebê Gisele de seus braços para ajudar. Regina está cansada? Deixe-me segurar a bebê Gisele. Deve ter sido difícil ir ao hospital a manhã toda. Certo? Ela falava com uma voz tão clara e natural que até Rodrigo ficou surpreso com sua calma. Regina sorriu e colocou a bolsa na cozinha. Sim, felizmente a pequena Gisele não se incomodou. Apenas esperou um pouco mais. Você já comeu alguma coisa em sua casa com o Rodrigo? Benícia respondeu rapidamente, com a voz alegre. Ainda não fui ao mercado. Acordei tarde demais esta manhã. Rodrigo também está ocupado no trabalho. Então tenho certeza de que irei agora. Rodrigo ficou à distância e acenou com a cabeça em concordância. Sim, deixe a Benícia ir ao mercado comprar algo para comer. Regina e o bebê vão descansar. Ele acabou de terminar seu trabalho. O irmão Gu manteve um tom relaxado, seus olhos evitando olhar diretamente para a Regina, com medo de que seu olhar traísse o que ele estava tentando esconder. Benícia entrou no quarto para pegar sua bolsa, mas antes de sair, ela olhou rapidamente para Rodrigo. Seus olhos eram um pouco travessos, mas também cheios de implicações. Naquele momento, os dois pareciam trocar um entendimento tácito de que tinham que ter muito cuidado a partir desse momento. Quando Benícia estava fora de casa, Regina sentou-se no sofá e suspirou. É verdade que com a ajuda de Benícia, não tenho muitos problemas. Ela olhou para Rodrigo por um momento, seus olhos procurando por ela. Ultimamente, vejo que a Benícia está mais perto de mim do que o habitual. Não digo que ela seja despreocupada, mas você também deve manter um pouco de distância. Não deixe que ela se acostume. Rodrigo se assustou, mas rapidamente recuperou a compostura. Não pense muito, talvez seja porque moramos na mesma casa. Então é mais confortável. Ele não percebeu nada. Regina balançou a cabeça, mas não disse mais nada. Ela se levantou e subiu as escadas, deixando Rodrigo sentado sozinho com uma série de pensamentos confusos. Ele sabia que Regina havia sentido algo, mesmo vagamente, e que, se ele não tomasse cuidado, as coisas poderiam vir à tona. Mas uma vez que o fogo se acendeu, é muito difícil extinguir. Rodrigo e Benícia continuam envolvidos numa relação cada vez mais complicada e difícil. Eles não param mais em olhares sorrateiros ou toques acidentais. Eles começaram a procurar maneiras de criar oportunidades para ficarem sozinhos juntos. Certa manhã, Rodrigo caminhou pela sala com uma aparência calma, mas já tinha um plano em seu coração. Ele fingiu estar prestes a sair, segurando alguns desenhos e uma sacola de ferramentas. Ele se virou para Benícia, que estava sentada assistindo TV. Nessa época, Regina estava ocupada cuidando da bebê Gisele. Benícia, você está livre? Ele precisa ir à cidade para pegar alguns materiais. Mas carregar esta bolsa é um pouco volumoso. Eu irei com você para me ajudar com uma mão. Rodrigo disse, seu tom natural, mas seus olhos estavam um pouco sondando. Benícia ergueu os olhos e sorriu como se entendesse. Sim, deixe-me trocar um pouco de roupa e ir comigo. Menos de 10 minutos depois, Benícia desceu com uma roupa simples, mas exalava um charme irresistível.
Ela usava uma camisa branca que era ligeiramente solta para revelar alguns botões em cima de calças justas que acentuavam suas pernas longas e finas. Eles saem de casa em paz. Mas quando percorrem um longo caminho, a tensão e a distância artificial entre eles se dissipam rapidamente. Benícia se virou para olhar para Rodrigo, sorrindo maliciosamente. Rodrigo, você realmente quer que eu ajude? Ou você quer dizer outra coisa? Rodrigo sorriu ironicamente. Em vez disso, estendeu a mão e puxou suavemente a bolsa de Benícia para que suas mãos se tocassem. Você não entende? Ele falou baixinho. Sua voz era profunda e cheia de implicações. Benícia não respondeu, mas seus olhos brilharam como se concordassem tacitamente. Depois de apenas alguns minutos, em vez de entrar na estrada para a loja de materiais de construção, Rodrigo entrou em um pequeno beco e parou em frente a um motel discreto escondido atrás das árvores. Benícia olhou para a placa do Motel Rose. Depois se virou para Rodrigo, erguendo ligeiramente as sobrancelhas. Tem certeza? Rodrigo não disse nada, apenas acenou com a cabeça. Benícia sorriu levemente. Saiu primeiro do carro, seu andar gracioso e confiante, como se não se sentisse tímida ou hesitante. Quando a porta da pequena sala se fechou atrás deles, toda a distância finalmente desapareceu. Benícia se virou para olhar para Rodrigo, seus olhos travessos e sérios. Irmão, eu sei que isso está errado, mas também não quero parar. A partir desse momento, eles não são mais cunhados e cunhadas, mas como duas pessoas que foram apanhadas em um relacionamento perigoso, mas irresistível. Rodrigo abraçou a amante da cunhada. Sinto sua falta. Depois beijou Benícia e tirou o emaranhado para o chão. Fez Benícia conduzir a canoa para servir aos seus. Rodrigo encostou-se à parede e desfrutou do prazer de sua cunhada. Então a carregou para o banheiro para tomar banho. O tempo passou naquele pequeno banheiro. Cada momento foi cheio de paixão, mas também cheio de culpa. Quando a excitação passou, Benícia apoiou-se no ombro de Rodrigo na cama, com a voz suave, mas não menos desafiadora. Veja, há coisas que estão erradas, mas são muito difíceis de resistir. Certo? Rodrigo ficou em silêncio e não respondeu, mas suspirou. Ele sabia que as coisas tinham ido longe demais, mas em seu coração não podia negar que seus sentimentos por Benícia haviam ido além de todos os nomes que ele já havia estabelecido. Rodrigo só soube guardar esse envelope secreto de Regina. Então ele se abaixou novamente para provocar sua cunhada na segunda metade para dissipar o pensamento que o deixava desconfortável. Regina gradualmente percebeu as mudanças óbvias no relacionamento entre seu marido e irmã. Embora Regina ainda pareça alegre e natural, com a sensibilidade de uma esposa, Regina sente algo incomum. A maneira como Rodrigo evita seu olhar quando Regina está perto. O silêncio constrangedor entre os dois. Ou mesmo os momentos em que Rodrigo parece antinatural quando Regina pergunta sobre Benícia. Tudo isso fez Regina começar a duvidar. Uma noite, enquanto toda a família se reunia para jantar, Regina observou Rodrigo e Benícia tentarem observá-los de perto. Benícia ainda estava rindo despreocupada, pegando comida para Regina, enquanto Rodrigo apenas ficava parado, muito menos falante, seus olhos fugindo toda vez que Regina olhava para ele. Isso deixa Regina ainda mais certa de que algo está errado. Depois do jantar, quando a pequena Gisele estava dormindo, Regina sentou-se no sofá em frente ao Rodrigo. Rodrigo, eu te acho estranho ultimamente. Ela disse, sua voz profunda e séria, seus olhos girando profundamente para ele. Rodrigo se assustou, mas tentou manter a compostura. Não é estranho, acho que porque estou ocupado. Tenho muito com o que me preocupar. Regina balançou a cabeça, seu olhar não o deixou. Não, sinto que há algo incomum entre você e Benícia. Essa frase foi como um golpe direto em Rodrigo que o deixou quase sem fôlego. Tentou manter a calma, dizendo com voz firme, não pense em miscelânea. Benícia é minha irmã, não tenho motivos para ser diferente dela. Regina franziu a testa, seus olhos ficando mais sérios. É porque ela é minha irmã que me sinto desconfortável.
Eu não disse nada, mas a intimidade de Benícia comigo e a maneira como ele a tratou me fez sentir que algo não estava certo. Nesse momento, Benícia desceu de seu quarto. Ela olhou para Regina e Rodrigo, um pouco surpresa com a atmosfera tensa entre os dois. O que vocês dois estão falando que é tão sério? Regina se virou para Benícia. Sua voz não mais tão alegre como de costume. Eu tenho perguntado a Rodrigo sobre como você e ele parecem ter sido um pouco íntimos demais ultimamente. Benícia sorriu levemente, mas seus olhos estavam um pouco inquietos. Ela se aproximou e sentou-se ao lado de Regina. Irmã Regina, você pensou demais. Você é minha irmã. Não há nada de errado com Rodrigo? Não deixe que seus pensamentos irracionais afetem sua família. Regina não respondeu imediatamente, mas seus olhos ainda estavam afiados, como se quisesse encontrar algo através das palavras de Benícia. Só espero que você esteja errado. Mas você também deve manter distância, especialmente quando você sabe que Rodrigo é casado. O ar na sala tornou-se sufocante. Rodrigo se levantou, tentando quebrar a tensão. Bem, isso não é nada. Não deixe que pequenas coisas afetem a atmosfera da casa. Depois de falar, ele caminhou rapidamente para seu quarto, deixando Regina e Benícia na sala. Depois que Rodrigo saiu, Regina se virou para Benícia. Sua voz menor, mas mais fria. Benícia, não quero duvidar de você, mas se há algo que você precisa dizer, é melhor dizer antes que piore. Benícia ficou parada por um momento e depois sorriu levemente. Irmã Regina, o que você realmente pensa que está fazendo? Não é? Se for esse o caso. Estou muito triste, mas entendo que você está preocupado. Vou prestar mais atenção. Depois de dizer isso, Benícia se levantou e voltou para o quarto, deixando Regina sentada confusa e com raiva. Ela sentiu que algo não estava certo, mas não tinha provas. Ela decidiu prestar mais atenção. E então esse dia fatídico chegou. Naquele dia, Rodrigo disse a Regina que tinha que ir ao encontro de um cliente na próxima província. E que poderia se atrasar. Ao mesmo tempo, Benícia também pediu permissão para ir à casa da mãe fazer algum trabalho. O instinto de uma esposa disse a Regina que algo estava errado. Ela silenciosamente mandou a bebê Gisele para sua avó e depois pegou um táxi de moto para seguir a moto de seu marido de longe. Seu coração se partiu quando viu o carro de Rodrigo não indo em direção à rodovia, mas virou na estrada que levava à cidade e parou em uma cafeteria. Poucos minutos depois, Benícia apareceu, entrando na traseira do carro de Rodrigo. Eles parecem um casal. Rowling pediu ao mototaxista que o seguisse. Ela os viu entrar no beco onde havia uma pousada de flores de leite. E suas lágrimas caíram. Todas as suas dúvidas, todos os seus medos acabaram sendo Rodrigo. Ela ficou no final do beco, tremendo, sem saber o que fazer. Após um período de luta ideológica, ela decidiu enfrentá-lo. Ela entrou no motel e perguntou à anfitriã do casal que acabara de entrar. A proprietária olhou para ela com um olhar preocupado e depois mostrou o número do quarto. De pé em frente à porta da sala, Regina respirou fundo e reuniu toda a coragem para bater na porta. Lá dentro, pequenas músicas e risadas eram silenciosas. Alguns segundos depois, Rodrigo abriu a porta, vestindo apenas shorts no corpo. Quando viu Regina parada ali, o rosto pálido, os olhos inchados de lágrimas, o rosto de Rodrigo descolorido, branco como um pedaço de papel. Regina, o quê? Por que você está aqui? Regina respondeu, empurrando Rodrigo para o lado e entrando na sala. Benícia estava sentada na cama, puxando apressadamente o cobertor fino para cobrir o corpo. Aquela cena era como milhares de estrelas perfurando o coração de Regina. Irmã Benícia gaguejou o rosto sem uma gota de sangue. Regina sorriu com desprezo e depois olhou para as duas pessoas que ela mais amava e que a estavam traindo descaradamente. Ela não gritou, ela não xingou, ela apenas ficou ali olhando para eles com olhos frios. Um olhar de extrema frustração e dor. Vista suas roupas e vamos conversar. Sua voz era assustadoramente calma. A conversa então ocorreu em silêncio sufocante.
Rodrigo e Benícia só podiam abaixar a cabeça e confessar. Regina parou de chorar. Suas lágrimas pareciam ter secado. Naquela noite, Benícia fez as malas e saiu de casa. Antes de sair, ela se ajoelhou na frente de Regina. Sinto muito, estou errado. Regina não olhou para ela. Apenas disse uma frase: de agora em diante, eu não tenho uma irmã como você. Rodrigo ficou ali impotente vendo tudo desmoronar. Ele tentou se segurar, implorando por perdão, mas em resposta ele era apenas o silêncio aterrorizante de Regina. A história não tem um final feliz. Sua pequena família está quebrada. Regina se recusou a se divorciar, dizendo que precisava de um pai para sua filha. Mas seu amor e confiança por Rodrigo estavam mortos. Eles continuaram morando na mesma casa, mas eram como dois estranhos. Rodrigo viveu em tormento e arrependimento pelo resto de sua vida, enfrentando o olhar frio de sua esposa e a solidão de sua própria casa todos os dias. É uma lição cara sobre autocontrole, sobre nomenclatura intransponível e, o mais importante, responsabilidade para com os entes queridos. Um momento errado, uma insolação pecaminosa é suficiente para queimar uma casa inteira, deixando uma cicatriz que nunca cicatrizará no coração dos envolvidos. A Vila do Vento ainda é pacífica, mas em uma pequena casa há tempestades que nunca se dissiparão. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da família de ouvintes apaixonados de Rodrigo. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.